Antes de orar, na verdade, quero compartilhar com vocês, o pastor Marcos e a Grazi, eles marcam para os íntimos, tá? Atleticano, enquanto um é cruzeirense, outro é atleticano. Não sei nem como eles andam juntos, né? É a mesma coisa que falar, não, mas aqui Flamengo e Vasco também andam juntos. Aqui é a torcida da paz agora, né? E lá em Minas também, né? Amém? Então o Marcão estudou comigo lá em Dallas, a Grazi também. E um tempo muito precioso que a gente teve lá, né? E onde Deus nos deu alianças, nos deu amizades. E para mim é uma honra poder recebê-los aqui em casa, né? Uma honra a gente poder receber aqui na nossa igreja. E vamos estar orando, abençoando a vida deles. Vou deixar ele falar um pouquinho mais depois. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos pelo teu amor que está sendo derramado aqui nessa manhã, Pai. Pela tua presença em nosso meio. E Deus, quero te agradecer pela vida do pastor Marcos, da Grazi, Pai, que estão aqui conosco. Vieram lá de Minas, lá dos Estados Unidos, para estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, Senhor. E Pai, eu te agradeço pela vida deles, que eles sejam boca tua aqui nessa manhã, Senhor, que eles sejam um instrumento usado por Ti. E essa é a minha oração em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Até 2 horas da tarde? Amém. Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero começar agradecendo a Deus e descobri hoje nesse lugar pela primeira vez. Já estive no Rio outras vezes, mas é a primeira vez que eu estou no Rio de Janeiro dentro de uma igreja cheia do poder de Deus. Agora que eu fui entender porque que é cidade maravilhosa, porque o maravilhoso conselheiro está no meio de nós. O melhor lugar para você estar nessa manhã, eu tenho certeza que não é em nenhuma dessas lindas praias do Rio de Janeiro, mas justamente aqui, na casa do Senhor. Pode aplaudir o Senhor mais forte, querido. Deus é bom o tempo todo. E eu sou o pastor Marcos Vinícius, a minha esposa Grazi, ela já correu, ela não gosta de ficar na frente, fica meio com vergonha, mas eu até gosto que ela fica do meu lado, que tem uma graça especial, assim, para as pessoas bonitas, não tem, irmão? Fala a verdade. Tem uma graça muito especial quando ela está do meu lado, mas ela já correu, então agora sou eu mesmo que estou aqui. Nós já moramos nos Estados Unidos muito tempo, nós somos cidadãos americanos também, especificamente 16 anos eu, 13 anos ela, e nós estamos assim... apaixonados por Jesus diante de um grande desafio que Ele colocou para nós. Conhecemos o pastor Felipe lá no Christ for the Nations, como ele mencionou, ficamos muito amigos, a Michelle também que não está aqui hoje, o Pedrinho e o nenenzinho que nós vamos conhecer daqui a pouco, né, Felipe? Se Deus assim abençoar. E pastora Meleda, muito obrigado. Apóstolo Joaquim, quero agradecer pela oportunidade, pastor Felipe também, principalmente porque conhecendo eles eu sei que vocês recebem o melhor de Deus já nessa igreja aqui. Então eu quero dizer que eu entendo a responsabilidade, mas quando eu entrei no escritório do apóstolo ele disse assim, aqui a graça pode pegar a qualquer momento, então é disso que eu preciso da graça, eu dependo da graça o tempo inteiro, você também? Amém. Querido, então nós temos, antes de entrar na palavra, eu queria só falar um pouquinho de um projeto que nós temos um ministério chamado Kingdom Nations, que é um ministério que começou para apoiar missionários, com tudo que a gente tem, com nossas ofertas, com os nossos dons, nós fazemos traduções, nós juntamos dinheiro para abençoar um casal com carro na Tailândia, a gente traduz material para missionários que buscam mantenedores nos Estados Unidos, tudo isso voluntariamente, é o que Deus colocou no nosso coração, e até o nosso projeto principal, que é de ir para a Holanda. Eu e a minha esposa estamos nos mudando para a Holanda, começo de agosto no máximo, ou final de julho, para implantar uma igreja internacional lá. Eu queria estar compartilhando isso para que você estivesse orando. Nós temos uma mesa ali atrás, onde nós temos uns folhetos, temos uns marca-bíblia para dar para você estar lembrando de orar por nós, e a gente explicar um pouco mais do projeto. Amsterdã é um lugar desafiador, onde existe a legalização de drogas, legalização da prostituição, primeiro lugar onde legalizaram o casamento homossexual em 2001, é conhecido como a capital gay da Europa. Muitos desafios a gente está encontrando nessa batalha, mas a gente sabe que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi assim na minha vida, e eu sei que você entende muito bem. Então nós temos o propósito de nos mudar para lá. Nesse tempo, eu consegui a aprovação dos meus documentos, eu vou estar falando um pouco disso dentro da mensagem também,
E eu conto com a sua oração. Eu conto com você indo ali atrás para saber um pouco mais desse projeto. A gente quer começar através de pequenos grupos, implantar uma igreja e depois, se Deus quiser, quem sabe levar uma caravana missionária daqui, pastor, para vocês ajudar a gente lá. Amém? Então tá bom. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Neemias 1. Neemias 1, capítulo 4. Versículo 1 ao 4, perdão. Capítulo 1, versículo 1 ao 4. Se você encontrou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. Existe um propósito para a sua vida. Isaías 9:7 nos diz que sobre os ombros de Jesus, sobre os ombros desse maravilhoso conselheiro, Isaías 9:6-7, está um principado que ele não tem fim, um governo de paz que ele não tem fim. Isso me diz que, independente das más notícias que podem aparecer no jornal todo dia, tem um alerta geral lá em Minas Gerais, que eu não sei se tem aqui, que pelo amor de Deus só mostra notícia ruim, só mostra desgraça, mas independente das más notícias que passam ali, nós podemos ter certeza que, assim como o reino das trevas aumenta e avança, o reino de Deus também, ele está em constante expansão, ele está o tempo inteiro alargando fronteiras, ele está o tempo inteiro crescendo, e ele não terá fim. Mesmo sem ver, o reino de Deus hoje, ele é maior do que era ontem. Mesmo que a gente não possa perceber pelas circunstâncias ao nosso redor, o reino de Deus será maior amanhã do que ele é hoje. E como é que existe essa expansão do reino de Deus? Como é que ela acontece? Deus conta comigo e Ele conta com você. Essa expansão do reino, ela acontece através de pessoas, pois a autoridade dessa terra está sobre nós. Deus deu a nós a autoridade, quando Ele disse a Adão lá em Gênesis: subjugue, governe, está sobre nós. E o Salmo 139, do 16 ao 17, Davi diz algo muito importante. Ele diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Quando eu leio esse salmo, eu vejo que no livro de Deus existe dias sonhados para mim. Existem dias que Deus sonhou para você. Eu gosto de imaginar como se fosse um livro gigante. Dá para imaginar o livro de Deus, o tamanho daquele livro. E ali tem um capítulo bem pequenininho assim que diz Marcos Vinícius. E logo do lado do meu capítulo tem um que diz Graziele, né? Porque a gente tem que estar junto. Acho que Deus já sabia disso, que é a minha esposa. E nesse livro, nesse capítulo do livro de Deus a meu respeito, Davi diz que ele sonhou muita coisa, ele planejou muita coisa. Então, como é que eu vou expandir esse reino de Deus? Como é que eu vou causar essa explosão que avança o reino de Deus? O desafio para mim e para você hoje é apenas se alinhar com os sonhos de Deus para você no céu. É eu me alinhar com tudo aquilo que Deus sonhou. É eu me alinhar com todos os sonhos de Deus, os planos dele a meu respeito. E o que isso tem a ver com Neemias, pastor Marcos?
Neemias, esse primeiro, eu acho que a vida de Neemias, ela ilustra perfeitamente o chamado da pessoa, a caminhada da pessoa com Deus. E esse primeiro capítulo, então, meu irmão, é algo que eu tenho vivido nesses tempos que Deus tem me chamado para Amsterdã. De ser chamado, de descobrir um propósito muito maior para a nossa vida. Descobrir, olha a vida de Neemias, ele foi criado com um propósito fantástico. Ele foi criado para ser aquele que repararia as brechas no muro, para guardar aquele povo pelo qual viria o Messias. Um rapaz que ia restaurar aquelas portas queimadas, porque uma cidade naquela época que não tinha o muro restaurado, que não tinha as portas restauradas, ela estava, assim, qualquer ataque podia chegar e acabar com aquela cidade, matar o povo. Ele estava, estou buscando uma palavra aqui, gente, está vindo só em inglês. Vulnerável, carioca. Vulnerável para os ataques do inimigo. Então Deus diz assim: eu sonhei Neemias para ser o rapaz que restauraria esse muro. Mas o que ele estava fazendo? Ele vivia como rei, como copeiro de um rei pagão. Você pode imaginar a diferença? Talvez algumas pessoas pudessem olhar e falar assim: esse é um trabalho excelente. Copeiro de um rei pagão, um trabalho de muita influência. Mas Deus tinha criado ele para algo muito maior. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus criou você para algo grande. Deus criou você para um propósito maior do que você pode imaginar. Nessa manhã, Deus quer despertar a sua vida. Deus quer tocar a sua vida, para mostrar para você os sonhos dele, o caminho que ele estipulou. E através da vida de Neemias, nós podemos fazer isso. Olha o que a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Neemias, é que Neemias, ele ficou insatisfeito com a situação do seu povo. Os problemas, muitas vezes, eles vêm para extrair de nós a solução que Deus já criou você com ela dentro de você. É engraçado que Neemias, vivendo a vida dele, trabalhando, talvez como muitos de nós estávamos. Eu estava trabalhando, eu estava estudando, quando o Senhor me chamou para o campo missionário. Vivendo sem perspectiva. Talvez a gente vem para a igreja numa quarta-feira, num domingo, a gente se assenta, a gente escuta a palavra, talvez a gente até ajuda um pouco aqui, mas a gente nunca para perguntar para Deus: Deus, qual é o meu propósito? E muitas vezes a maneira como Deus desperta esse propósito na nossa vida, é através de uma situação que nos incomoda. Foi assim com Neemias. Neemias, no trabalho dele, de repente o irmão dele, Anani, chega e ele diz assim: Neemias pergunta: como é que está a situação? Certamente Neemias já sabia por alto que tinha acontecido algo em Israel, tinha acontecido algo em Jerusalém, que aquele povo estava vulnerável. Então ele pergunta assim mesmo para o irmão dele, Anani, e outros que vieram. E eles dizem: meu irmão, pensa numa situação ruim. Aqueles que não pereceram estão passando por grande dificuldade. Quem sabe tem uma coisa que Deus está despertando você, tem um povo que Deus está despertando você para abrir os seus olhos. Quem sabe Deus tem te incomodado por uma certa área. Foi assim que ele começou o chamado com Neemias. E é engraçado que Neemias, nesse chamado, nesse despertar de Deus, eu escutei um testemunho certa vez de um rapaz chamado Ron Luce. Alguém já escutou falar do Ron Luce aqui? O Ron Luce, ele faz um evento para jovens nos Estados Unidos, hoje. Mas quando ele era adolescente, ele foi visitar o Myles Monroe em Bahamas. Vocês escutaram falar do Myles, né? É um pastor que prega muito sobre o reino de Deus. E esse Ron Luce foi visitá-lo naquele lugar. Enquanto ele visitava, ele chorava muito e dizia: eu não consigo saber, pastor Myles, qual é o meu chamado. Eu não sei para o que é que Deus me criou. Eu entendo que eu fui criado com um propósito. Eu entendo que eu fui criado para algo maior do que eu estou vivendo. Mas eu não sei para que é que Deus me chamou. Então, passaram alguns dias ali andando de carro, Ron Luce com o Myles Monroe. E toda vez que o Ron Luce, por ser americano, ele não conhecia essa realidade de uma cidade menor, passava em Bahamas por um garoto de rua, por um menino usando drogas, e ele se quebrantava. Não havia uma vez que ele via um jovem perecendo na rua que ele não se quebrantava, que ele não chorava. E ao final dos dias o Myles pergunta para ele assim: então, Ron, você já descobriu para o que é que Deus te chamou? Então ele diz assim: até agora não sei. E o Myles diz: como é que não? Todas as vezes que você passa por um menino, você se sente incomodado. Quando você vê um menino na rua, você se sente incomodado.
Então aquilo que incomoda a gente muitas vezes é o que Deus está nos chamando, está nos despertando para mudar. Pois a solução está dentro de nós. E como testemunho, querido, o Ron Luz hoje, ele já está mais velho, já não é aquele garoto que visitou o Miles em Bahamas, mas hoje ele tem cruzadas para 70, 60, 50 mil jovens nas grandes capitais americanas, onde jovens são livres das drogas, onde os jovens são libertos, onde os jovens aceitam Jesus, têm a vida transformada. Você já pensou? Isso é o que acontece com o Ron Luz quando ele se alinha com os planos e os sonhos de Deus escritos para ele no livro de Deus no céu. E o que está esperando você? Que dias estão diante de você, te esperando no momento que você se alinhar com os destinos de Deus para a sua vida? Deus te chamou para muito mais que uma vida comum. Meu irmão, você já participou de um plano que deu certo? Porque Deus, Ele escreve toda a história do fim para o começo de uma forma que não tem como dar errado. Então você imagina participar de um plano perfeito, um plano maravilhoso, um plano que não tem como dar errado, e no fim você falar: Deus me usou nisso. Quantas coisas estão acontecendo aqui no seu bairro mesmo, que Deus não pode despertar você para mudar? Quantas coisas têm acontecido que têm chamado a sua atenção, e talvez você tenha feito, talvez como Neemias fez por muito tempo, abafado a voz de Deus. Você conhece a situação por alto, você passa e dirige por aquilo todos os dias, mas você não busca saber um pouco mais do que está acontecendo, quando na realidade, tudo que você, na hora que você se dispor, como Neemias se dispôs, o Senhor vai começar a trazer a resposta para esse problema, diretamente de dentro de você, pois Ele cria você com esse DNA, para resolver justamente essa situação. É engraçado que Neemias, ele, depois de se informar, de perguntar ao irmão dele, de perguntar sobre a situação, que é a primeira coisa que nós devemos fazer, ele não só faz isso, porque muitas vezes eu tenho entendido também que informação nem sempre é conhecimento. Muitas vezes a gente sabe de muita coisa, muitas vezes a gente tem muitos fatos, mas a gente não tem aquele conhecimento da situação completa. E a única forma de conhecer realmente e ter sabedoria para agir em cima daquilo que a gente conhece é através da busca de Deus. E foi isso que Neemias fez. Depois de buscar informação, a Bíblia nos diz que Neemias se ajoelhou, Neemias jejuou e Neemias orou. Meu querido, apenas saber, apenas estudar não pode trazer, o intelecto não pode trazer a transformação que a sociedade precisa. O intelecto de forma alguma pode trazer uma mudança que uma pessoa precisa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E Neemias, uma coisa que me chama a atenção nele, é que ele se conecta com Deus de duas formas. É que ele primeiro se ajoelha e ele se arrepende pelo povo dele. Não existe mudança sem arrependimento. O verdadeiro avivamento, ele vem com pessoas que se arrependem. Eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim nessa manhã. Mas se a pessoa do seu lado, se as pessoas ao seu lado se parecessem com você, será que nós teríamos avivamento aqui hoje? Se a pessoa ao seu lado, só a pessoa da sua direita, se parecesse com você, que avivamento Deus estaria trazendo aqui para o Rio de Janeiro? Que avivamento Deus estaria trazendo para a área aonde Ele tem despertado para mudar? E foi a primeira coisa que Neemias fez, querido. Ele se ajoelhou e ele se arrependeu. E muitas vezes eu vejo, a gente quer chegar diante de Deus, vive uma vida torta, mas quer chegar diante dele para adorar, com as mãos levantadas. Mas um avivamento, ele não começa de forma alguma com mãos levantadas, mas ele começa com joelhos dobrados, dizendo: Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e restaurarei a sua terra. E tem que começar por aí. E Neemias entendeu isso muito bem. Então no momento que ele estava ajoelhado ali, que ele estava se arrependendo, ele começa a falar outra coisa com Deus. Ele volta para a palavra. Depois de se arrepender, ele volta para a palavra. Ele diz: Senhor, lembra da tua aliança. Lembra da aliança que o Senhor fez com Moisés. O Senhor disse que se nós pecássemos, sim, o Senhor nos levaria para muito longe. O Senhor nos levaria para uma outra terra. Mas o Senhor também falou que por causa da aliança, quando nós nos arrependêssemos, quando nós buscássemos ao Senhor, que o Senhor nos ouviria e o Senhor restauraria a nossa sorte. Ele voltou para a aliança.
Querido, a aliança que nós temos em Deus hoje, ela é muito mais poderosa do que aquela que Neemias tinha. A aliança que nós temos em Jesus, querido, ela é uma aliança que não pode dar errado. Você entende isso nessa manhã? Porque muitas vezes, para viver os sonhos de Deus, para se alinhar com os sonhos de Deus, para a expansão do reino de Deus aqui na terra, a gente começa a colocar muito empecilho, a gente começa a dizer: eu não sou bom bastante, eu não tenho o que eu preciso, eu não sou aquilo tudo que talvez Deus veja na minha vida. Como é que eu vou buscar informação a respeito de um problema, e depois de buscar, como é que eu vou orar pedindo Deus para transformar? Ele vai pedir que eu seja a própria resposta, eu não tenho isso dentro de mim. Eu entendo a minha pequeninez, mas isso é uma falta de entendimento da aliança que nós temos em Jesus. Porque veja bem, a aliança nada mais é que um contrato, a aliança nada mais é que um pacto, uma aliança entre duas pessoas. O que aconteceu foi que Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus disse: Abraão, cumprirei a minha parte, e essa é a sua parte. Abraão não pôde cumprir a dele, mas Deus cumpriu a dele. Depois Deus diz assim: Noé, vamos fazer uma aliança aqui, eu vou cumprir a minha parte, você vai cumprir a sua parte. E Deus cumpre a parte dele, e Noé não podia cumprir a parte dele. Aí Deus diz assim: então agora, vem cá, Moisés, vamos fazer essa aliança entre eu, você e o povo. Deus sempre cumpria a parte dele, mas Moisés e o povo não podiam cumprir a parte dele. Davi, vamos fazer uma aliança. Deus sempre cumpria com a parte dele do contrato, mas Davi e os outros também não conseguiam. Mas o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos veio o Filho, querido, e ele conseguiu guardar por mim e por você tudo aquilo que nós não podíamos guardar. O que isso quer dizer então? Que você pode sim viver os sonhos de Deus, que você pode sim ser resposta de Deus. Não depende das suas habilidades, não depende do que você pode fazer, depende daquilo que Jesus já fez, depende daquilo que Jesus já conquistou. E se você não desistir, Deus não vai te abandonar. Se você não desistir, você vai conseguir cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Você tem fé nisso nessa manhã? Querido, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça de Deus amparando, como é que a gente ia começar? Pastor, tenho certeza que eu posso chamar o apóstolo Joaquim aqui, posso chamar a pastora, posso chamar o pastor Felipe, que a gente passa por momentos que a gente entende, que eu creio que Deus permite certas situações acontecerem para a gente realmente ver que a gente depende da graça dele. Mas o mais lindo é que pode depender da graça quantas vezes você quiser, porque ela vai estar disponível para você. Eu tenho aprendido nesses dias que santidade não é viver sem se sujar, mas se lavar todo dia no sangue de Jesus. Querido, há esperança para você. Não há como, de forma alguma, você pode pensar: estou longe demais, o propósito de Deus não pode se cumprir na minha vida, eu já errei tanto. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você se segurar nas mãos marcadas de Jesus nessa manhã, Ele vai guiar você, independente do que você tenha que passar, independente do que tenha que acontecer. Se segura nas mãos de Jesus. As marcas estão ali para que Ele lembre de você. Ele sempre lembra de você. Os pensamentos e os sonhos dele por você, eles são muitos, são incontáveis, diz o Senhor. E o que está travando você para conseguir? Meu irmão, e Neemias, ele volta para a palavra de Deus, ele volta para a aliança. E Neemias então, depois de tudo isso, porque não basta ter informação, e não basta orar, e só ter a direção de Deus, mas Neemias, ele foi cabra macho, ele pegou o boi pelo chifre, ele disse assim: agora é minha responsabilidade mudar essa situação. Entendendo a aliança, voltando para a aliança, sabendo que eu estou respaldado por algo muito maior do que eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, nada pode me parar. E deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Você acha que Neemias não teve um pouco de medo de chegar diante da presença do rei? O mesmo rei que há 17 anos tinha mandado parar a construção dos muros, a reconstrução de Israel. Na mesma cultura do livro de Esther, que Esther, com aquele medo todo de chegar diante do rei, não era só chegar e falar: e aí, rei, meu camarada, tudo bem, não sei o quê. Não, meu amigo,
dependendo do que você falasse, você podia ser morto. E a gente fala, mas o copeiro do rei era um cara de confiança. Sim, era um cara de confiança, mas não era, era outro mundo, era outro contexto, era outra cultura. E você acha que ele não teve medo de chegar e pedir as coisas ao rei que ele pediu? Mas ele orou, e Deus deu essa oportunidade para ele. Quando a gente entende que a gente é respaldado pela aliança, isso traz uma ousadia para nós, querido. Isso traz uma ousadia. A gente entende que é nossa responsabilidade. E eu lembro que, às vezes também, para entender que é nossa responsabilidade, nem sempre é algo fácil. Imagina os parâmetros para Deus escolher uma pessoa. Eu diria que nem sempre é de acordo com a lógica. Na realidade, nunca é de acordo com a lógica, porque o apóstolo Paulo diz que Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são. É ou não é? Então por que a gente está olhando para a nossa pequenez e não olhando para a grandeza de Cristo? Eu quero fazer essa pergunta para você. Imagina só Neemias, quando Deus começa a incomodar ele, a coisa mais fácil para fazer talvez, é dizer assim, olha, eu vou largar minha posição aqui, de influência, na presença do rei. Melhor meu irmão Anani, ele acabou de voltar de lá, ele já conhece o caminho, já passou por lá, já viu como é que está a situação do muro, das portas. Os outros irmãos que vieram, não foi só Anani que voltou, voltaram outros. Não, melhor eles, na lógica é melhor eles já conhecem a situação. Mas não, quando nós entendemos o nosso propósito, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha. Neemias disse assim, eu vou mudar essa situação. Meu irmão, faz 8 anos eu estava compartilhando um pouco com o apóstolo Joaquim. Felipe já conhece a nossa história, o Felipe também que ministrou louvor, os pastores. 8 anos eu oro por Amsterdã. Nos meus momentos de oração, o Senhor me desperta, me faz ter visões, me faz chorar, me faz clamar por aquela nação. Uma nação que não tem nada a ver comigo, pela lógica. Sou brasileiro, talvez voltar para o Brasil eu ia achar muito melhor, na minha concepção de lógica. Continuar nos Estados Unidos é um outro estado. Talvez até Inglaterra, que já fala inglês, Portugal, que já fala português. Mas meu irmão, mandar lá para a Holanda, aprender holandês, aquela língua que parece que o povo está limpando a garganta o tempo todo. Que fica, não sei o que, e Ruth Morran, e não sei o que, e não sei o que. Meu irmão, tentei aprender outro dia lá em casa, que batalha. Olhe por mim, irmão. Estou tentando, eu e minha esposa. Mas é complicado. Mas eu podia ter falado assim, até foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, eu vou procurar um missionário que já está lá e vou mandar uma oferta para ele, porque é muito mais fácil. O rapaz já sabe falar a língua, já é nativo, aquele negócio todo. Eu vou procurar alguém que está indo já tem tudo certo, porque eu não tenho dinheiro para ir, eu não conheço ninguém lá. E falo holandês, a lógica é que eu encontre outra pessoa. Mas quem foi que disse que Deus trabalha dessa forma? Deus trabalha com chamado, e chamado a gente não entende. Então eu comecei a buscar de Deus, e eu dizendo não para o chamado, Aí um dia, no Christ for the Nations, lá estava tendo uma formatura, e eu só dizendo para Deus, não, Deus, vou achar outra pessoa, não sou eu, isso é coisa, não tem condição. Aí na formatura de um amigo, nem era eu que estava formando, eles têm tem um costume de entrar com bandeiras assim, cada nação. Quando era um brasileiro representando o Brasil, ele descia com a bandeira brasileira no ombro. Quando era uma pessoa do Japão, descia com a bandeira do Japão, Guiné-Bissau, etc, etc, Uruguai. Então estava ali celebrando com os meus amigos, e Deus tem as formas dele de tocar no nosso coração, amém? Estava ali, era dia de festa, não era formatura minha, não estava emocionado, estava só feliz pelos meus amigos. E de repente as bandeiras começaram a descer, e eu não vi, e o Espírito Santo falou ao meu coração assim, quantas bandeiras, você está vendo alguma bandeira da Holanda aí? E eu disse, não Senhor, não estou. Então ele disse assim, quem enviarei? Quem eu vou mandar para lá? Quem eu posso tocar para eu enviar para aquela nação? E naquele momento eu me quebrantei e eu disse assim, Senhor, me perdoa, porque esse tempo todo eu já sabia que o Senhor estava querendo que eu fosse para lá, mas eu estava querendo trabalhar com a razão, e não sabendo com aquilo que o Senhor estava me direcionando. Será que você tem vivido assim nesses dias?
Você sabe exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você está esperando a pessoa do lado fazer. Você está dizendo, uma pessoa melhor, com uma melhor condição, melhor preparada, pode fazer. Querido, Deus capacitou você quando Ele colocou o Espírito Santo no seu coração, quando Ele selou você. O mundo espera a manifestação dos filhos maduros de Deus. Existem esferas, existem situações esperando para que você se alinhe com os sonhos de Deus. E naquele dia que eu disse sim para Deus, eu vou entrar no meu último ponto. Eu disse sim, Deus, eu vou. Não importa o que aconteça, eu não sei como eu vou chegar lá, eu não sei como vai acontecer, mas eu vou, Deus. Eu vou porque eu entendo que o teu favor pode me colocar em lugares que minhas habilidades jamais podem me colocar. Então eu decidi dizer sim para Deus. E foi assim que Neemias também viu, quando ele decidiu dizer sim, quando ele decidiu tomar o boi pelo chifre, dizer que é minha responsabilidade, ele viu que a providência de Deus é desatada em cima dos nossos passos de fé. Enquanto Neemias ficou parado, enquanto eu fiquei dizendo, Deus, não há como, não tem como, não posso, nada acontecia. Mas no momento que eu disse, tá bom, Deus, se é para eu ir, vamos lá, vou começar a dar uns passos de fé. Vou começar a andar de acordo com a visão que o Senhor me deu, vou começar a dar os passos. Em inglês a gente gosta até de falar, né? A gente está falando muito mineirês aqui hoje, vamos falar um pouco de inglês, a gente fala assim, God's will, God's bill. Fala para a pessoa do seu lado aí, God's will, God's bill. Não, mas fala com aquele sotaque carioca assim, God's will, God's bill. Vamos lá. Aí, para quebrar um pouco do mineirês aqui. Visão de Deus, gente. Quando a visão é de Deus, a conta também é de Deus. Deus certamente proverá o que você precisa para cumprir a tarefa ou a missão que Ele estipulou para você. Olha para você ver como a providência já estava operando na vida de Neemias. Só de trabalhar na presença de Deus, já era a providência de Deus em operação. Muitos pensam assim, primeiro eu preciso ir aonde Deus me chamou para cumprir o meu propósito. Mas o nosso propósito ele é uma jornada. E a de Neemias já tinha começado ali no trabalho dele. Eu lembro que a gente até dezembro, quando eu saí do Christ for the Nations, eu estava trabalhando num canal de televisão do evangelista Jimmy Swaggart. E nós ficamos ali 2 anos e meio. E meu irmão, era difícil, vou dizer assim, porque nós sempre, desde que eu converti, nós sempre trabalhamos com pessoas. Eu amo pessoas, eu amo abraçar, eu amo conversar, eu amo estar orando, eu amo ser o último a sair da igreja. E quando nós fomos para lá, eu ficava assim, num cubículo, meu irmão, desse tamanho, mais ou menos aqui, dessa caixa de som, até aqui, um computador na minha frente, um microfone, um headphone, traduzindo a palavra de Deus. Eu dizia para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dependendo da aprovação do meu documento português. Eu dizia, Deus, eu sei que esse não é o propósito para mim. O Senhor já confirmou para onde eu tenho que ir. Por que está demorando tanto, Deus? Eu não consigo ficar aqui dentro desse quartinho, parece que eu vou explodir. E tinha dias que eu vou confessar para você, que eu queria fazer o trabalho de qualquer jeito. Eu queria, Deus que me perdoe, mas eu queria malandrar. Vou dar uma enrolada aqui, porque eu sei que não é isso que Deus me chamou para fazer. Mas meu irmão, aquele trabalho já era a providência de Deus operando a meu favor. E Jesus disse assim, que se a gente não for fiel naquilo que é do outro, como é que Ele vai colocar a gente tomando aquilo que é nosso? Que se a gente não for fiel no pouco, como é que a gente vai ser fiel no muito? Você dá para imaginar se Neemias tivesse sido um copeiro meia boca? Como é que ia ser? Já imaginou? Porque naquela época, o que o copeiro era? Muito tempo eu pensei que era só um cara que servia a taça, mas de forma alguma. Quando alguém enviava um vinho para o rei, enviava uma água para o rei, aquele era o cara que tomava primeiro, e se ele não morresse, aí o rei ia e tomava. Posição de confiança. Você está achando que seu trabalho era ruim, né? Está vendo aí? Olha aí, tomar vinho e água envenenada. Já pensou? Então você tira uma ideia, querido. Se ele tivesse feito o trabalho dele de qualquer forma, justamente dali veio a provisão que ele precisava. Foi aquele rei que deu a ele as cartas para ele passar, para conseguir os cedros,
as árvores para que ele construísse a porta de novo, reparasse o muro, desse a carta para ele passar pelos caminhos que ele precisava passar. Então, querido, o destino é uma jornada e já começa onde você está hoje. A provisão de Deus para onde você está hoje. Não fique esperando, quando eu chegar lá, não sei o que, não. Já está acontecendo agora. Deus quer usar o que está ao seu redor para te levar ao seu destino. E quão bem nós fazemos o que está diante de nós agora, vai determinar o nosso avanço. E a providência também é algo que Deus já pré-estabeleceu. Deus já tinha providenciado tudo que Neemias precisava, conectando ele com o rei. Mas a provisão, ela só foi liberada no momento que ele decidiu agir. Chega uma hora que nós não podemos mais brincar com esse fogo dentro de nós. Nós não podemos mais negociar aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Mas a provisão, mas você está falando assim, mas sem a provisão eu não consigo. Não, dê o passo de fé, siga a direção que Deus está te direcionando, siga aquilo que Deus determinou, e você vai ver a provisão desatada. Quero terminar compartilhando alguns testemunhos, para encorajar a sua fé. Eu disse que eu não conhecia ninguém, nós não tínhamos dinheiro, e começamos a orar. Então, em dezembro, eu e a minha esposa largamos o nosso trabalho. Nós tínhamos combinado de ficar lá 2 anos, ficamos 2 anos e meio, ainda tinha trabalho para mais uns 10 anos, ali em Baton Rouge com o Jimmy Swagger. Mas Deus já estava confirmando, é hora de sair, é hora de apresentar o projeto missionário, é hora de ir visitar os missionários que você tem apoiado. Eu tentei por 6 meses me segurar na minha segurança financeira. Tentei me agarrar naquilo que era garantido o meu pagamento no final, de 15 em 15 dias. E com aquilo eu estava dizendo assim, Deus, eu confio aqui, mas eu não confio que você pode me dar o que eu preciso no fim dos 15 dias. Com as minhas atitudes era isso que eu estava fazendo. Então eu e a minha esposa falamos, vamos amor, vamos romper, vamos para a Tailândia. Primeiro casal de missionário que nós começamos a abençoar. Que nós recolhemos uma oferta e íamos levar um carro para eles, porque eles estão numa área muito distante. Mas nosso trabalho não ia permitir que fizéssemos essas viagens, então teríamos que escolher entre um e outro. E nós falamos, nós vamos escolher aquilo que Deus determinou para nós. Nós vamos escolher aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E no avião, a caminho para a Tailândia, a minha esposa vira para mim e ela fala assim, amor, será que a gente está fazendo o que é certo? Que loucura, nós largamos um emprego tão bom que a gente tinha. Nós tínhamos uma certeza, será que isso é mesmo aquilo que Deus tem para nós? E eu na hora, pensei assim, é meio tarde para pensar nisso agora, a gente já está num avião de 14 horas para a Ásia. Mas eu tinha que ser o homem de Deus naquele momento, e eu falei para ela, amor, fica tranquila que Deus vai confirmar os nossos passos, assim como Deus confirmou os passos na vida de Neemias. E meu irmão, um voo de 14 horas, nós levantamos para ir ao banheiro, e de repente vem uma aeromoça e começa a conversar com a gente. E ela diz assim, vocês estão indo para onde? Para Tóquio, porque o avião parava em Tóquio. Não, estamos indo para Bangkok. Mas vamos ficar em Bangkok? Não, vamos para o extremo norte, divisa com o Miramar. Meu Deus, lá não tem nada, o que vocês vão fazer lá? Nós vamos fazer um trabalho missionário. Missão de quê? A missão, a gente fala de Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que nós temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mas vocês estão com que igreja? A gente está com o nosso próprio ministério independente. Mas espera aí, eu também creio no Evangelho, ela diz para nós. Eu também creio que uma vida tem que ser vivida cheia do Espírito Santo. E que lindo que vocês estão fazendo. Eu quero plantar uma semente na sua vida agora. Eu quero plantar uma oferta na sua vida. Deus não esperou nem o avião descer, meu irmão, para confirmar aquilo que nós estávamos conversando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A provisão é desatada na sua vida no momento que você dá um passo de fé. Aquela mulher começou a tirar dinheiro da bolsa dela e começou a levantar oferta, levantar oferta, levantar oferta. E ela ficou consentida porque ela só tinha $60. Era uma mulher americana. E ela ficou, me desculpa, eu quero pagar para vocês um almoço. E eu disse, não moça, deixa a gente orar para você, Deus abençoe. E começamos a reteté ali, meu irmão, perto do banheiro do avião. Acho que a gente estava mais perto do céu aí, eu acho que a glória desceu ali. E a mulher começou a chorar e nós começamos a chorar. E nós voltamos para o nosso lugar. Aí a minha esposa, ela sempre pega a janela. Aí ela sentou aqui, num avião de 3 lugares. Aí ela sentou aqui. Eu sentei do lado dela no meio e tinha um rapaz da Camboja do nosso lado aqui.
e de repente a aeromoça passava pelo corredor e jogava mais $20 no meu bolso. E aquele cara fazia assim, ó. Aí de repente a gente pediu ela uma escova de dente, porque as companhias americanas não dão escova de dente, tá, gente? Só brasileiro, porque a gente é limpinho, glória a Deus. E ela falou assim, não, na classe econômica não tem, mas espera aí. Aí ela corria na primeira classe, meu irmão, pegou um estojão daqueles bonitos, só aqueles, acho que já foi o mesmo preço da minha passagem, tá, na classe econômica. Aí chegou, deu um pra mim e um pra Grazi. E o cara da Camboja assim, ó. Meu Deus do céu, o que eu não estou ganhando nada? Eu não ganho dinheiro, não ganho nada. Mas deixa eu dizer para você, a fidelidade de Deus, ela ampara você, quando você dá os seus passos de fé. Isso é para a sua vida, isso é para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é fiel. Tantas coisas, querida, a gente tem para dizer. Quando eu disse para Deus sim, para ir para Amsterdã, eu disse, Deus, eu queria que a minha esposa tirasse a cidadania americana também, porque se a gente sair, ficar muito tempo fora, sem voltar aqui, ela vai perder esse documento. E nós estávamos saindo do seminário, nós não tínhamos dinheiro na época. E o pai da minha esposa, que é um rapaz que ele não converteu ainda o Senhor, que disse para ela no dia que ela foi fazer seminário assim, então você vai trabalhar e vai pagar o seu seminário, porque eu não vou pagar para filho meu ficar sendo pastor não, vivendo de viagem não. Se você quiser estudar algo sério eu pago para você, mas seminário eu não pago. Esse mesmo homem, querido, nós estávamos orando para que Deus abrisse a porta para a gente conseguir uma oferta, para conseguir a cidadania americana dela. Ele liga e fala assim, Zi, que ele chama ela de Zi, como é que está a sua cidadania? Pai, eu já posso tirar, mas por que você não tirou ainda? Porque a gente ainda não tem dinheiro. Ele falou, quanto que é? $1.000. Tá bom, pode fazer aí que eu vou pagar. A provisão de Deus é desatada no momento que você dá um passo de fé. Talvez você está aqui nessa manhã e você diga assim, mas o que eu preciso para que Deus opere o milagre da minha vida, o que eu preciso para que Deus alinhe a minha vontade é algo muito além do dinheiro. Muito além do dinheiro. O dinheiro eu tenho, não é problema para mim. Para ir para Amsterdã, a direção que Deus me deu foi de aplicar para a cidadania portuguesa, cidadania europeia, através do meu pai, que era português. E eu não cresci com meu pai, eu não tinha contato com ele. E lá no Cefenai, em meus momentos de oração, eu comecei a dar entrada. E eles, em Portugal, o primeiro passo para conseguir a cidadania é que você consiga a certidão de nascimento do pai, ou da pessoa que é portuguesa, que nasceu em Portugal. E eu precisava de conhecer o condado aonde ele nasceu. Eu não sabia direito nem onde ele tinha nascido, eu só tinha o nome do pai e dos avós. E eu começava a enviar e-mail, porque hoje é tudo na internet, né? Aí mandava e-mail para eles, eu tenho essa informação. E eles respondiam, não consta. Eu tenho essa, não consta. Eu ia chutando, meu irmão, não consta, não consta, não consta, não consta. E um dia, eu participava de um grupo de oração lá no Christ for the Nations, e eu falei com Deus, Deus, eu ouvi o Senhor errado. Não tem nada a ver isso aí. Eu sempre disse que era loucura ir para Amsterdã, eu sabia. E agora a porta que eu achei, que Deus ia abrir, olha para você ver, não consta, é impossível eu conseguir. E o Espírito Santo ministrou meu coração e disse, eu quero que você ore em línguas por meia hora. Eu comecei a andar de um lado para o outro, meu irmão. Para um lado e para o outro. Foi uma metralhadora. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sentia que estava uma batalha sendo travada nas regiões celestiais. E no momento que eu cheguei em casa, era meio-dia isso. Eu cheguei em casa, 12:30, almocei, abri o meu e-mail e tinha um e-mail de Portugal dizendo assim, as informações que você enviou por último também não constam. Mas eu encontrei uma parecida. E a mulher no e-mail me deu toda a informação que eu precisava. O condado, a cidade, coisas que eu nunca teria como descobrir, querido. Ela enviou para mim, e a partir da informação que ela me deu, eu dei entrada nos meus documentos. Nós não podemos limitar a Deus. De forma alguma, uma coisa que não pode nos parar é dizer para Deus que Deus tem barreiras grandes demais, os muros são grandes demais, o mar está fechado na minha frente, o exército está chegando atrás de mim. Meu irmão, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez os muros de Jericó cair, o Deus que fez jorrar a água da rocha no deserto para o povo de Israel, Ele é o mesmo Deus, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que é que tem te parado, querido? Será que é buscar a falta de informação? Será que é buscar realmente a Deus, colocar sua fé na aliança? Que a aliança vai abrir os seus olhos para mostrar que nada pode te parar.
e que a provisão já está desatada na sua vida. Se coloca de pé comigo, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem, cooperaram para o seu bem, cooperaram para o bem de Neemias, que decidiu fazer a vontade de Deus, que decidiu se alinhar com o propósito e o sonho de Deus para a vida dele. Eu quero que você abaixe a sua cabeça comigo nesse momento. Feche seus olhos. Jesus certa vez diz que é impossível ver o reino de Deus sem nascer de novo. Talvez você está aqui nessa manhã e você está pensando assim: como é que eu descubro esse propósito? Como é que eu vivo os sonhos de Deus? Eu nem sabia que eu tinha sido criado com um propósito, eu estava vivendo por viver. De cabeça baixa e olhos fechados. Se você, nessa manhã, tudo começa com aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele pode te resgatar nessa manhã. Ele passa a ser o seu Senhor e Ele vai te dar um propósito. Se você nunca se comprometeu com Jesus, nunca entregou sua vida para Jesus, nessa manhã, eu não posso terminar esse culto sem te dar essa responsabilidade, sem te dar essa oportunidade. Levanta sua mão bem alto. Ninguém está olhando você, eu não quero de forma alguma deixar você envergonhado. Se você quer aceitar Jesus nessa manhã, levanta sua mão bem alto para eu ver. Eu quero orar por você. Levanta, fica com a mão levantada. Eu quero orar para você. Levanta sua mão. Deus te abençoe. Deus abençoe você atrás, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você aqui no meio, Deus abençoe a sua vida aqui na frente, Deus abençoe você, irmã, lá atrás, Deus abençoe você, querido, aqui na galeria. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero que você, que levantou a sua mão, não fique com vergonha, venha até aqui à frente. Nós queremos abraçar você. Eu estou visitando a igreja, mas sábado que vem eu estou aqui. Eu quero conversar com você, quero saber da sua vida depois do culto. Mas primeiro a gente quer orar com você. Saia do seu lugar e desce aqui na frente. Não fica com vergonha não. Bastante gente levantou a mão, pode vir para cá. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessaria diante do Pai. Pode descer. Que Deus abençoe você, vem aqui para frente, pode vir, eu vou esperar mais um pouquinho. Você que levantou a mão aí na galeria, pode vir aqui para frente, pode vir, nós vamos esperar, eu vou esperar você. Você que aceitou Jesus, vem aqui para perto de mim, vem aqui, eu quero te dar um abraço. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, Senhor é maravilhoso. Oh, Jesus, glória, Senhor. Pode descer, nós estamos esperando você, pode vir, tem tempo ainda. Tem tempo ainda, acabei mais cedo para dar tempo. Vem, pode descer. Igreja, pode adorar o Senhor nesse momento. Pode levantar suas mãos, glorificar Ele, porque hoje salvação veio sobre essa casa. Porque hoje o Senhor tocou vidas. Porque hoje o Senhor tem transformado. Pessoas sairão daqui com destinos transformados. Essas pessoas aqui nunca mais serão as mesmas. Elas são pessoas que vão ser usadas para a expansão do reino de Deus. Essa explosão, esse reino que não para, esse reino que não pode ficar estagnado, esse reino que está em constante movimento, esse reino que não tem fim, empurrando tudo que está na frente dele. Esses são soldados que Jesus tem chamado, os que estão se alistando nessa manhã. Louvado seja Deus. Pode descer. Vem que eu quero te dar um abraço. Pode vir, você que levantou a mão. Pode vir, não fique com vergonha não. Vem. É mais real que o chão que eu piso. É mais real que o ar em meus pulmões. Feche seus olhos, igreja, e adora o Senhor. Os teus pensamentos me definem. É tudo para mim. Essa minha realidade.
Você que está aqui na frente, você que aceitou Jesus, olha para mim por um momento. Dá uma olhada para mim. Eu vou fazer uma oração, quero que você repita comigo em voz alta, tá bom? Não há nada de especial nessa oração, não é algo mágico, não é algo que você vai ficar repetindo todo dia. É porque Jesus disse assim, ó. Na verdade o apóstolo Paulo disse em Romanos, que se a gente confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, que nós seremos salvos. Então eu vou fazer uma oração com você e você repete comigo, tá bom? Vamos lá, coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. Vou pedir para a igreja repetir comigo para eles não ficarem sem graça, mas diga de coração, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, eu venho a Ti nessa manhã entregar tudo que eu sou. Me arrependo dos meus pecados, reconheço que sou pecador e careço da sua graça. Eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e para a honra e glória do seu nome, hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Nesse momento eu declaro que eu estou salvo, que eu estou salvo, que eu estou salvo. Os teus pensamentos me definem, é tudo para mim, essa é a minha realidade, essa é a minha realidade, por isso cantamos eu pertenço a Ti, por isso cantamos amor. Agora eu quero chamar outro tipo de pessoa aqui na frente. Eu quero chamar você que já recebeu Jesus, que já aceitou Jesus, mas tem algo travando você. Você não consegue romper naquilo que Deus te chamou para fazer. Quem sabe por um capricho seu, quem sabe por uma falta de fé naquilo que Deus já disponibilizou para a sua vida. Quem sabe porque você tem sido ocupado demais com muitas coisas e esqueceu da única coisa que é necessária. Você tem deixado talvez a presença de Deus em segundo plano, porque isso é a única coisa que pode despertar o nosso propósito, como foi com Neemias. Eu quero chamar você aqui na frente, eu quero orar com você também. O tempo de você vir, se quebrantar diante do Senhor, de entregar o seu coração mais uma vez e dizer: Senhor, a nação que o Senhor me chamou para ir, Deus, a comunidade que o Senhor me chamou para servir, Senhor, o ministério que eu sei que o Senhor me chamou para cumprir. Eu quero que você desça correndo aqui para baixo. Eu quero que você desça e entregue o seu coração para o Senhor mais uma vez. Diga: Deus, eu volto. Deus, eu volto a crer nas suas promessas. Deus, eu volto àqueles dias onde eu dava os meus passos de fé e eu vi o Senhor romper. Senhor, eu volto a não crer em quem eu sou, mas em quem o Senhor é em mim. Eu volto a crer, ó Deus amado, nas suas promessas. Eu volto a crer, ó Deus, que eu posso viver em santidade. Eu volto a crer, ó Deus, que as portas se abrirão. Eu volto a crer, ó Deus amado, que há esperança para uma árvore que, ainda que seca e sinta o cheiro das águas, ela voltará a reviver. Deus, eu creio que o Senhor não quebra, ó Deus amado, a sua aliança. O Senhor não apaga o pavio que fumega.
Oh Deus, o Senhor não está aqui para nos destruir, o Senhor não está aqui para nos aniquilar, o Senhor está aqui para nos abraçar, o Senhor está aqui para nos levantar. Deus, nessa manhã eu me lanço aos teus pés, eu me lanço na tua misericórdia, eu me lanço no teu amor. Oh Deus, e eu digo, Pai, oh Deus, o Senhor revelou o seu amor para mim, e eu não vou de forma alguma negociar as prioridades do teu reino. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Deus, nessa manhã eu volto, nessa manhã eu volto, nessa manhã eu entrego, nessa manhã eu entrego tudo, eu entrego tudo, Senhor. Começa a orar, querido, começa a entregar seu coração. Começa a lembrar daqueles dias que Deus te chamou. Começa a lembrar daqueles dias que o Espírito Santo colocou uma chama no seu coração. Começa a lembrar, começa a trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Começa a lembrar do amor de Deus. Visita, Senhor, com o teu amor. Visita com o teu Espírito Santo, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, cada vida. Toca cada vida no interior, Deus, no particular. O Senhor sabe o que cada coração aqui está clamando, aquilo que cada coração aqui está pedindo, aquilo que eles precisam deixar, aquilo que eles precisam tomar. Espírito Santo, toma cada vida, cada vida, cada vida. Não nada igual, não nada melhor a que se compara assim nossa vida. Tua presença eu provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de sós. Tua presença declaramos santo, Santo Espírito, vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Levante a sua mão e declare: inundar, encher. É o desejo do meu coração, sermos inundados, Senhor. Provar o qual real é a tua presença. Vamos provar. Vamos provar o qual real é a tua presença. Vamos provar a tua glória. Agora declare: estou provando qual real é a tua presença.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. e inundar, encher Este lugar é o desejo do meu coração. sermos inundados por tua glória, Senhor. Declare o quão importante é a presença do Senhor. Quão necessária é a presença do Senhor na tua vida, na tua casa, no que você faz, no teu chamado. Caminhe, porque a providência de Deus já está ativada a seu respeito. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor Marcos, suba aqui. Pastora Graziela, sube aqui. Nós vamos orar. Vamos orar encerrando este momento de adoração conjunta com esses casal. Pastor Pipe, chega aqui na frente, traga o violão. Pastor Felipe, pode chegar aqui na frente também. Irmãos, é uma alegria recebermos jovens com um chamado, com uma proposta de vida para impactarem as nossas vidas. Você foi abençoado nessa manhã? Amém. Segunda-feira a igreja teve uma reunião. E o tema da reunião, pelo nosso curso do Departamento de Evangelismo, é: qual o propósito de Deus para a sua vida? E hoje, o pastor Marcos nos traz uma mensagem que começa: como atender ao chamado de Deus, entender o propósito de Deus na nossa vida. Primeira coisa é insatisfação. Não é insatisfação com o seu trabalho. O cara ser copeiro do rei é uma tremenda. Ele não estava insatisfeito em ser copeiro do rei, mas arde no coração cumprir e fazer cumprida a vontade de Deus. Possamos todos nós entendermos isso. Deus está, de uma maneira assim impressionante, permitindo que nós estejamos ouvindo palavras sobre isso. Domingo passado pela manhã veio a missionária Miriam falando sobre quilombo. Na segunda-feira, pastor Paulo veio falar sobre propósito. Temos o curso de missões aí, trazendo mensagens para a gente, desafios. No próximo primeiro domingo de maio, vamos ter o culto de missões novamente, antecipando no mês de maio. Deus com certeza está falando ao seu coração, amém? A única coisa que a gente precisa fazer é estar sensível à voz de Deus. Permitir que Ele fale ao nosso coração, amém? Deus falou ao seu coração nesta manhã. Você sai daqui mais próximo do Senhor do que você entrou. Feche os seus olhos. Quando eu vinha para cá hoje de manhã, saí de casa, eu orei e disse assim: Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez, nós nos alegramos. Quando eu descia da classe, escola dominical, o irmão disse assim para mim: pastor, quando eu estava no mundo, eu era devoto de Jorge. O que eu faço hoje? Falei: irmão, você não faz nada, porque tudo que foi preciso Jesus já conquistou na cruz. Você agora tem que cortar os laços do passado. Nós vamos orar. Orar encerrando este momento. O pastor Marcos vai para Holanda, Amsterdã. Você disse: Holanda, Amsterdã? Que legal. Irmãos, em 2006, eu estive lá pela primeira vez. E o que mais me chocou, que o candidato a primeiro-ministro daquele país, a plataforma de governo dele seria reduzir a idade para permitir que participassem de filmes pornográficos crianças de 12 anos de idade. Isso era uma plataforma de governo. Você pode imaginar um negócio desse? É para lá que ele vai. Os muros estão fendidos, as portas estão queimadas. Aquele país precisa de Jesus. Veleda e eu procuramos uma igreja naquela cidade tão bonita, tão gostoso estar lá. Não encontrávamos. E ele está dizendo que a igreja que ele vai fica a 40 quilômetros, não é isso?
40 minutos. A igreja que eles trabalharam lá em Amsterdã fica 40 minutos. Não tem no centro. Irmãos, cada país tem a problemática sua. Se Deus nos chama para lá, Deus nos chama para cá. E para onde Deus nos chamar, nós temos que estar prontos. Amém? O avivamento que queremos para a nossa nação não começa com as mãos levantadas, mas começa com os joelhos dobrados. Eu estou disposto a dobrar os meus joelhos. Você está disposto a dobrar os seus? Então vamos começar hoje. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoada. Fomos visitados pelo Teu Espírito. Acabamos de cantar, Santo Espírito, és bem-vindo aqui para permanecer nos nossos corações, na nossa vida. Obrigado pelas decisões que tivemos, pela vida desses irmãos que estão aqui à frente, dizendo, Senhor, necessito mais de Ti. Vem inundar o meu ser. Pai, nós oramos pela vida de Marcos, da sua esposa, Graziele. Oramos pela vida de Felipe, pastor Pipe, que está aqui conosco. Abençoamos o ministério e o desafio que Tu tens dado para esses jovens. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Nós oramos, Senhor, para que o Teu reino venha, seja estabelecido aqui. E declaramos que este dia não é de outro, não é Teu, Senhor. A Ti, pois, a honra, a glória, o louvor. Foste Tu crucificado, foste Tu que foste cravado naquela cruz. Foste Tu que ressuscitaste ao terceiro dia. E és Tu quem estás vivo. E a Ti, pois, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Seu Filho bendito, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre esses irmãos que aqui à frente estão, sobre a sua vida e sobre o Israel de Deus, espalhado por esta terra desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Eles trouxeram o material, está aqui no salão de Ardosa, depois você pode receber lá. Eles vão à frente despedir a congregação. Isso. Deus vos abençoe. Graça e paz. Pastor Felipe vai com eles. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei.